Que alegria estar aqui com vocês, né, nesse evento, que é o maior evento do mundo, né, a plataforma TEDx. E a minha missão aqui é contar a minha trajetória de vida em 18 minutos. Vou tentar resumir 39 anos em 18 minutos. Bem, como já foi dito, sou Sérgio Chaves, advogado, ex-morador de rua e membro, conselheiro consultivo da OAB Jovem do Estado do Ceará. Venho de uma família simples, do interior do Maranhão, assim como a maioria dos brasileiros, de uma família pobre. Sou o caçula de 4 filhos, de Laudilino José Pereira e Ana Ferreira Chaves Pereira. Como eu já disse, minha família é uma família muito humilde. A nossa casa era feita de barro, coberta com palhas de coco babaçu, não tínhamos cerâmica, também o piso era barro socado. Não tínhamos banheiro dentro de casa, o banheiro era lá no quintal, assim como a maioria das casas no interior do Maranhão. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eu era uma criança feliz. Eu trabalhava com meu pai, ajudava meu pai na plantação, plantando milho, arroz, melancia, sabe? E mesmo com todas essas dificuldades, eu era feliz. Mas aos 7 anos de idade, a minha família teve uma separação. Meus pais se separaram. E a minha família ali se acabou. Minha mãe me levou para o interior do Pará, para uma cidade chamada Goianésia do Pará, junto com minhas 2 irmãs, e ficando para trás o meu irmão e meu pai. E minha mãe, naquela nova cidade, encontrou-se sozinha com 3 filhos, eu com 7, a outra com 9, a outra com 11, e sem ninguém para ajudar a sustentar os filhos, ela logo se casou-se novamente, juntou o útil com o agradável. Só que eu não queria aceitar outra pessoa no lugar do meu pai. Para mim, ninguém poderia substituir o meu pai. E aí começaram as brigas. Minha com minha mãe, minha com meu padrasto, da minha mãe com meu padrasto. E para não ter o relacionamento novamente destruído, minha mãe me manda de volta para o Maranhão, para a casa do meu pai. Chegando no Maranhão, em uma cidade chamada Vila Nova dos Martílios, meu pai também já tinha constituído uma nova família. E assim como eu não queria outro homem no lugar do meu pai, eu também não queria outra mulher no lugar da minha mãe. E as brigas também começaram. Minha com a minha madrasta, do meu pai com a minha madrasta, né? Minha com meu pai. E meu pai me manda novamente para a casa da minha mãe. E minha mãe me manda novamente para a casa do meu pai. E eu fiquei nesse ping-pong, de um lado para o outro. Nesse meio tempo eu morei também com madrinha, com tia, com avó. Até que quando eu tinha 11 anos de idade, essa época eu estava na casa da minha mãe, no interior do Pará, e ela me manda para a casa do meu pai. E dentro daquele ônibus, eu com um sentimento de troca, de abandono, porque para mim, minha mãe estava me trocando pelo meu padrasto, assim como meu pai estava me trocando pela minha madrasta. E ali, eu tomei uma decisão que mudaria para sempre minha vida. Eu decidi, não volto mais para minha mãe, assim como também não vou mais para o meu pai. E uma viagem que era de 280 quilômetros. Viagem essa que eu já conhecia de cor.
se transformou em 1.000 quilômetros. Eu desviei o caminho e fui parar em Teresina, no Piauí. Chegando em Teresina, naquela capital, aquele menino do interior, que nunca tinha visto um semáforo, que nunca tinha visto um prédio, mas que desde criança trabalhou. Desde criança eu vendia din-din, apesar de eu chupar a maioria dos din-din, mas eu ia correr atrás, né? Vendia pão, vendia pastel, vendia picolé, vendia tudo. Cheguei naquela cidade grande sem conhecer ninguém e fui tentar fazer as mesmas coisas que eu fazia no interior. Só que lá não me deram essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade, porque na cidade grande é diferente do interior. E aí, o meu destino foi às ruas. E foi a pior fase da minha vida. Passei fome, fui humilhado. Quantas e quantas vezes eu revirava latas de lixo atrás de comida. Pastorava carros na esperança de ganhar uma moedinha para comprar comida. E passei aproximadamente 1 ano nas ruas de Teresina. E sem oportunidade, eu segui meu caminho na boleia de um caminhão e cheguei até Fortaleza. Em Fortaleza, cheguei na mesma situação, sem conhecer ninguém. Só via Fortaleza pela TV. E chegando em Fortaleza, eu fui fazer as mesmas coisas. Pastorar carro, limpar um vidro no semáforo, na esperança de ganhar uma moedinha para comprar comida. Só que em Fortaleza, apareceu um anjo na minha vida. Um anjo chamado Nonato, que me deu um teto, me deu comida, me deu um trabalho, mas o principal, o Nonato me deu uma nova família. E foi em um lava-jato que a minha trajetória de vida começou em Fortaleza. Comecei lavando carros, fui crescendo, fui conhecendo novas pessoas. Quando eu estava ali com os 19 anos de idade, aconteceu com a família do Nonato a mesma coisa que aconteceu com a minha. Eles se separaram. E a esposa do Nonato, juntamente com os 3 filhos, foi para Juazeiro do Norte e o Nonato ficou lá comigo. Tempos depois, o Nonato resolveu, tentando reatar sua família, também foi para Juazeiro do Norte e eu fiquei no Lava Jato. Depois eu comecei a fazer entregas. Primeiro em uma bicicletinha. Comprei uma bicicleta e comecei a fazer entregas em um restaurante, fazendo entrega de marmitas. Depois de tudo isso, de ter realizado o sonho da casa própria, de ter me casado, de ter construído minha família, de ter ajudado a minha esposa a se formar, eu resolvi voltar aos estudos. Mas como voltar os estudos depois de 20 anos fora das salas de aula? Eu tinha estudado só até a 3ª série do ensino fundamental. E eu voltei com 31 anos de idade, no EJA 4. 4ª e 5ª série. Durante o ano de 2017, eu fiz o INSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competência para Jovens e Adultos. Essa prova é justamente para pessoas que, assim como eu, perderam muito tempo nos estudos. E através dessa prova, se você sair bem nela, você encerra o seu ensino médio através dessa única prova. E assim eu fiz. No começo de 2018 saiu o resultado, prestei vestibular para o curso de Direito e comecei a faculdade de Direito. As pessoas me perguntam por que eu escolhi o Direito. Toda a minha vida, durante toda a minha vida, eu sofri preconceitos. As pessoas me julgavam por eu ter sido um ex-morador de rua, por eu ser da periferia, e isso me fez escolher o Direito. Só que eu imaginei, na faculdade vai ser diferente, as pessoas vão me tratar com respeito. Mas a primeira coisa que fizeram na faculdade foram puxar minha ficha corrida. O que esse motoboy está fazendo aqui? Eu passava o dia fazendo entregas
e ia direto para a faculdade com a bagzinha nas costas. Nos grupos de WhatsApp da turma, por eu não ter a base do ensino fundamental, por eu não ter a base do ensino médio, eu falava muitas palavras erradas, eu escrevia muitas palavras erradas. E pessoas lá diziam: tu é burro, tu não sabe escrever. E aí eu percebi que além das 8, 10, 12 matérias do curso de Direito, eu também tinha que estudar português. Então eu comecei a inventar métodos para estudar. Na parede do meu banheiro, onde todo dia eu estava olhando, escovando os dentes, eu colocava coisas que eu tinha que aprender. E ali eu lia, relia. E quando eu aprendia, eu substituía. Na minha motinha, eu fazendo entregas, eu botava post-it com coisas que eu tinha que aprender. Ali eu lia, relia, e quando eu aprendia, eu substituía. Chegava 2, 3 horas antes no meu trabalho, justamente para estudar. Eu saía de casa já no fone de ouvido. Eu baixava as videoaulas do YouTube, que eu não tinha dinheiro para comprar um cursinho. Baixava, transformava em MP3 e passava o dia escutando aquelas aulas. E qual o resultado disso tudo? O resultado de tanto esforço, de tanta dedicação. G1. Ex-sem-teto volta a estudar após 20 anos e passa na OAB ainda antes de concluir o curso. Eu passei em uma das provas mais difíceis que tem, que é o exame da ordem, antes mesmo de terminar a faculdade. De 75 alunos, eu era o terceiro, estava entre os terceiros a ser aprovado. E a minha história de vida virou destaque nacional. Estadão. Motoboy que morou na rua é aprovado na OAB. Não precisava ser tão difícil para quem tem força de vontade. Correios Brasilienses. Ex-morador de rua é aprovado na OAB. Migalhas. Fortaleza Ordinária. Homem que viveu em situação de rua em Fortaleza é aprovado na OAB. Fortaleza Ordinária novamente. Fala Brasil. Homem que já morou na rua será advogado. Magão. Record. G1. Jangadeiro. É de casa, Rede Globo. 19 minutos na Rede Globo, ao vivo. Ana Maria Braga. Ex-sem-teto é exemplo de determinação. É de CETV. R7, motoboy que morou na rua, passa na OAB e trabalha no escritório onde fazia entregas. Site oficial da OAB. Essa é a foto do meu filho no dia que eu recebi meu OAB. E tem essa frase que eu gosto muito: a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Eu não tive ninguém em quem me inspirar. Meu pai faleceu semi-analfabeto, minha mãe é analfabeta. Meus irmãos não conseguiram ultrapassar o ensino médio. E eu consegui furar a barreira da minha família. Eu fui o primeiro da minha família a me formar. E qual a probabilidade dessa criança, que é meu filho, também querer estudar? Não importa se ele queira ser advogado, se ele quer policial, professor, médico, engenheiro, não importa. Mas a probabilidade do meu filho, dos meus netos, quando vier, da minha família, será muito grande, justamente por conta dessa barreira que eu furei. Para mim chegar até aqui, foi muito difícil. E eu poderia citar vários nomes para agradecer, mas esse aqui eu não poderia esquecer. Nonato. Esse foi o homem que me tirou das ruas, que me deu um trabalho, que me deu um emprego, que acreditou em mim, que enquanto as pessoas passavam por mim, me olhavam, mas não me enxergavam, ele acreditou em mim. Lei da semeadura: cada um colhe aquilo que planta. Alguém aqui acredita nisso? Se você fizer o bem, você vai ter o bem. Se você estudar, se você se dedicar, você vai conseguir chegar nos seus objetivos.
Imaginem só, 15 anos sem ver o Nonato. De repente meu celular ali toca. Meu filho, fui preso. E o meu reencontro com o Nonato foi em um tribunal, 15 anos depois. Domingo espetacular. Garoto que vivia nas ruas vira advogado e salva homem que o ajudou durante a infância. Novamente minha história de vida vira destaque nacional. Fortaleza ordinária por 3 vezes. Ex-morador de rua vira advogado e defende homem que o tirou das ruas. Terra de sabido. G1. Voz da Bahia. Migalhas novamente. O povo, ex-sem teto que se tornou advogado, defende causa de amigo que o ajudou durante a infância. G1 novamente. Sim, nós podemos. Se você acreditar em você mesmo, você pode fazer coisas inacreditáveis. Se você se dedicar. Se você abdicar de alguma coisa, você também vai conseguir fazer o que eu consegui. Eu não fui e nem sou melhor de que nenhum dos meus colegas da faculdade. Não fui. Mas eu garanto uma coisa: eu fui o mais esforçado. E hoje, no interior do Pará, em uma cidadezinha bem pequenininha, tem uma mãe muito orgulhosa, porque lá tem um quadro do filho dizendo que ele é advogado. E eu espero que a minha trajetória de vida possa inspirar vocês e que vocês nunca desistam dos seus objetivos. Obrigado. Quem gostou então, bate palmas para o Dr. Sérgio Chaves.